Olá pessoal, como nós combinamos, eu estou gravando esse tutorial para explicar para vocês como que a gente constrói aquele gráfico do controle da qualidade do LevelGenix com base nos nossos resultados obtidos na aula prática. Olha só, nós vamos fazer um gráfico igual a esse aqui, ó. A média do controle da qualidade que a gente observou na nossa aula prática foi de 76 e o desvio padrão calculado aqui por 8, ok? Vou ensinar vocês a fazer este gráfico aqui, que está do lado, né? E explicar aqui que quando a gente for analisar, né, depois dos 20 dias que eu obtive os meus valores sobre o controle, a gente vai fazer a média e o desvio padrão. Então, essa média e o desvio padrão foram obtidos a partir dos resultados da nossa prática, mas no dia a dia do laboratório, ela é obtida através de 20 dias que a gente analisa essa amostra de soro-controle. Então, aqui a gente vai fazer uma coluna, né, de soro-controle, onde a gente vai plotar os valores. Então, por que que aqui está vazio? Porque a partir do 21º dia que você tem os seus resultados, é que você começa a colocar aqui os valores que você vai encontrar da sua análise, né? E aí eu vou simular aqui valores, por exemplo, você analisou o seu soro-controle, e ele deu aqui análise no valor de 80. Então, apareceu um pontinho aqui, tá vendo? Ó? Então, a forma que esse gráfico está sendo elaborado é que para você possa colocar os seus resultados aqui e você vai avaliando ali ao longo dos dias, né, durante o mês aqui, as linhas de mais ou menos dois desvios padrões, aqui a área de permissão, né, e a área de três desvios padrões, aquela rejeição imediata e também aquela área que a gente vai ter aqui a nossa zona de alerta, ok? Então, nós vamos partir aqui para elaborar esse modelo. Então, eu vou abrir uma nova planilha do Excel aqui, uma nova aba nessa planilha do Excel, né? Nós vamos colocar aqui, né, o nome, né, gráfico de controle de qualidade, soro controle 1, e eu vou buscar aqui os valores, ó. Então, o que que nós vamos fazer? Vamos copiar aqui já essa coluna para facilitar a nossa vida, esse cabeçalho aqui, ó, tá? Então, eu vou colocar aqui esse cabeçalho. Até aqui, então, vamos voltar aqui e copiar, né? Mantendo a largura original, vai sair os valores ok. Ó. Bom, então para construir esse gráfico, ó, nós vamos pegar aqui os valores do soro controle 1. Como que nós conseguimos esses valores? Eu juntei aqui de duas aulas práticas que a gente analisou o soro controle 1. Estou copiando os valores que estavam dentro, né, do limite permitido lá da nossa bula. Lembrando que esse é um soro controle ensaiado. Eu vou aqui na minha aba, né, que nós estamos construindo soro controle 1 aqui, o gráfico. Vou fazer essa análise aqui. Então, o que que nós precisamos aqui? Primeiro, estabelecer a média e o desvio padrão. Então, olha, eu vou copiar aqui só para a gente facilitar o nosso layout aqui. Vou colocar aqui em cima, ó, tá? Então, a gente vai calcular a média desses dados aqui. Então, vou colocar aqui, né? Nós vamos inserir função, média, inserir a função e eu vou selecionar aqui os dados que eu quero da média, ó. E aí eu tenho o valor da minha média, ok? Que deu aqui 76, ok? Então vamos colocar aqui, vamos colocar em amarelo aqui. E agora vamos calcular o desvio padrão, né? Então eu vou selecionar a função aqui, ó, selecionar desvio padrão, inserir função, marcar os valores aqui que eu quero e dar um OK. Aqui a gente vai ter a nossa função aqui, desvio padrão, ok? Então aqui eu já tenho, né, o valor aqui de médios e o padrão, vamos ajustar aqui, né, para deixar sem nenhuma casa após a vírgula. Então já temos a média, 76 e 8 desvio padrão arredondado. Então percebam que a média e o desvio padrão vão ser, né, utilizados para fazer os limites aqui, ó, de menos 3 desvios padrões, o S é o desvio padrão, menos 2 desvios padrões, ou seja, menos 2 existe para padrão para baixo, né? Menos 3 mais 2 e mais 2S mais 3S. Então, o que que a gente vai fazer? Ó? Vai pegar o valor aqui, copiar o valor da média e vai colocar a média aqui, ó, colar, tá? Em todas as linhas aqui, ó, a média. Então, nós vamos colocar aqui, ó, importante colar valores para que a gente não perca a fórmula, ok? Porque senão vai dar ruim ali. Então, a gente vai lá, colei a minha média. Agora eu tenho que fazer os meus limites, tá? Então, como que eu vou fazer o limite? Eu vou colocar aqui
igual média, que está aqui, menos 3 vezes o desvio padrão, vou abrir um parênteses, vou colocar 3, o asterisco, que é o vezes, o meu desvio padrão que está aqui, que é 8. Fecho o parênteses, vou ter aqui, então 50, vou arredondar esse valor aqui para ficar com nenhuma casa, né? A mesma coisa eu vou fazer para os dois desvios padrões, ó, 2 igual, média, que eu copiei aqui, menos, abro parênteses, 2 vezes o asterisco, o desvio padrão, fecha a chavinha. Mais uma vez, ajusta aqui, né, o arredondamento. Agora nós vamos fazer os limites superiores, ó. Menos 2 mais 2, igual, média, que você copia aqui, mais, abre o parênteses, 2 vezes o asterisco, o nosso desvio padrão de 8, ok? Temos aqui o valor do limite superior. Arredonda, ok? A mesma coisa para o 3S. Igual média, mais, abro parênteses, 3 vezes desvio padrão, ok? Bom, aqui, vai olhar aqui agora. Então, esses são os nossos limites, tá? Que nós vamos colocar no gráfico lá, ó. Percebam aqui, ó, tem o gráfico, ó. Essas linhas, ó, mais 3S, mais 2S, média, menos 2S e menos 3S, são os valores aqui que eu estou calculando. Então, agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que preencher todas essas linhas com os mesmos valores, para ficar tudo bonitinho assim, ó, essa linha aqui. Então, o que nós vamos fazer? Ó? Você vai copiar essa linha e agora você vai selecionar todas as células e vai nesse aqui, ó, colar especial, mas não pode esquecer que tem que ser colar valores, ok? Para que não colhe as fórmulas. E aí você, de novo, ajusta ali o arredondamento. Perfeito. Ó, agora nós temos aqui os nossos limites. A média, o limite de 3 para baixo, 2 para baixo, 2 para cima, 3 para cima. Agora nós vamos construir o gráfico. Dá uma ajeitadinha aqui, ó, vamos colocar aqui, né, não, as bordas. Isso aqui é só para dar uma carinha legal aqui, ok? Então agora a gente vem, seleciona essas células aqui, ó. Por que que é importante você selecionar essas células que estão vazias também? Porque é aqui que você vai colocar os seus valores e eles vão aparecer lá no gráfico. Aí você vem aqui, ó, inserir gráfico e você vai escolher esse gráfico aqui de linha 2D, o primeiro aqui, tá? Ok? Bom, lembrando que isso aqui é no Excel, né, gente? Vou fazer isso no Excel. Agora nós vamos ajeitar e deixar aquele gráfico bonitinho do jeito que ele ficou. Primeira coisa que nós temos que fazer é clicar aqui em cima e deletar isso daqui, ok? Bom, agora eu tenho que fazer a escala. E presta atenção que nessa escala aqui ela é importante, tá? E aí a gente vai clicar aqui em cima, ok? Clicar duas vezes aqui, já vai aparecer do lado aqui, né, as opções do eixo. Ó, opções do eixo. Pode ser que no seu Excel você clica do lado direito aqui, né, e você vai formatar o eixo aqui, ó. Você pode colocar o formatar o eixo que vai dar a mesma coisa se você clicar com o lado direito. Então, no valor mínimo, o que que eu vou colocar no mínimo aqui, ok? No mínimo, eu vou colocar a minha média, essa daqui, menos 5 vezes o desvio padrão, tá? Então, no mínimo, ok? Eu vou colocar aqui a média menos 5 vezes o desvio padrão. 5 vezes 8 vai dar 40. 70 menos 40, eu vou colocar aqui 36, ok? Daqui a pouco a gente retorna aqui. Eu tenho que colocar para o limite máximo aqui do meu gráfico, ou seja, a área que eu vou abranger, 5 vezes o 8, que dá 40, mais a média. Então, aqui a gente vai falar de 116. Pronto. E agora, na minha unidade principal, eu vou colocar o meu desvio padrão, o 8. Para que eu estou fazendo isso? Ó, o mínimo, o máximo e o desvio padrão? Para o gráfico ficar quadradinho, ó.
ficar com a mesma quantidade de linhas para baixo e para cima a partir da média. Agora aqui é só a gente ajeitar, né? Você clica aqui em cima, vai clicar aqui 2 vezes. Nós vamos colocar o vermelhinho aqui em cima e o vermelhinho aqui embaixo, que é a região de 3S. O verdinho aqui e o verdinho aqui. Lembrando que dependendo da versão do Excel que você está usando, a gente pode ter uma diferencinha aqui, ok? Então, eu vou colocar o preto aqui no meio. Beleza? Então, olha só, dependendo da versão que você tiver, você vai clicar aqui em cima e vai, né, formatar série de dados, vai formatar uma série de alterar o estilo, selecionar dados. Então, aqui, o que que a gente vai fazer agora? Né? A gente vai colocar aqui do lado, igual está nesse gráfico aqui, ó, a região de 3, 2, média, -2 e -3. Como que você vai fazer isso? Ó, fazer o último, adicionar rótulo de dados. Apareceu 92, eu não quero um número, eu quero, né, efetivamente aqui o mais 2S. Apareceu já. Aqui é a mesma coisa, ó. Só que aqui eu lembro que é menos. 2S, ok? E aqui eu vou na média. Clicar aqui em cima, né, para selecionar. E vou escrever média, ok? Bom, agora o gráfico está pronto. A gente só vai fazer um ajuste aqui, né? Escrever o título dele. Controle 1. Glicose. Lembrando de colocar a unidade em miligramas por decilitro. Ok? Então, nosso gráfico está pronto. Agora, vamos só ajeitar aqui, colocar uma padronização aqui de uma borda. Agora, o que que a gente pode fazer? A partir da construção desse gráfico, né, que você construiu ele, lembrando que você demorou 20 dias para fazer essas análises, você vai colocando aqui os dados. Então, por exemplo, você analisou o soro controle no primeiro dia, deu 86. Analisou no segundo dia, deu 87. Então, você vai começar a ter aqui aparecer os resultados para saber se está dentro ou fora. Lembrando que se eu tiver um resultado, por exemplo, acima dos limites de referência, como por exemplo aqui que eu ultrapassei o limite de 3 desvios padrões, então eu tenho uma regra de rejeição, ok? Então isso aqui é a simulação. Bom, então esse é o gráfico de controle de qualidade, né? Você já aprendeu a fazer esse gráfico, agora a gente vai aprender em outras aulas aí, práticas também, a interpretar com mais propriedade. Esse gráfico vai ser bastante útil aí, se você estiver trabalhando com controle de qualidade em análises clínicas. Espero que você tenha gostado aqui do vídeo. Assiste e tenta fazer, né, com os dados do Soro Controle 2 que você tem aí da sua aula prática, ok? Um grande abraço e até a próxima.